famacha em cabras e ovelhas. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Benjamin, né? Meu trabalho é esse, metodologia fundamentada em visão computacional, né? A classificação de famacha em cabras e ovelhas. E a minha equipe é um tanto quanto grande, porque esse trabalho realmente deu trabalho para a gente. Até começar a perguntar, alguém sabe o que é famacha? Levanta a mão. Mas todo mundo pagou matéria comigo já, hein? É um trabalho que eu já venho seguindo há um bom tempo, já estou no terceiro ano. Alguns tópicos que a gente vai falar um pouco sobre desde o contexto, né, do que é o problema em si que a gente está abordando, alguns trabalhos relacionados, a nossa metodologia, né, os resultados que temos até agora e da conclusão em trabalhos futuros, porque tem muita coisa que a gente vê ainda. Tá. O que é o nosso contexto, né? Basicamente aqui no Brasil a gente tem muita criação de cabras e ovelhas, né, incluindo capinocultura. E essa criação, desde a questão da criação familiar, como a questão de mercado, pois por o Brasil ser um país tropical, esse clima que a gente enfrenta de um calor matando, tipo aqui no Nordeste, as regiões que é mais frias, esses animais eles têm uma certa resistência. Dificilmente você vai conseguir criar algum outro animal com um rebanho tão grande como a gente consegue ter por cada de ovelhas. Você consegue sim ter um bom rebanho, mesmo com esse clima bem variado, depende de várias regiões do Brasil. Só que esses animais eles são muito sucintos a doenças, principalmente a anemia. Pois, desde o nascimento, os filhotes eles têm um organismo um pouco mais fraco, e você tem que ter esse acompanhamento de ver se está tudo bem, ver como é que está ficando direitinho, se está com um comportamento, entre aspas, normal, certo? Porque tudo isso pode chegar no caso de ter uma anemia e você chegar a ter a perda desse animal nesse estado. E muito dessa área do como é feita a criação, ela é muito subjetiva, pois é desde a criação familiar, meu avô me ensinou, eu vou seguindo, meu pai me ensinou, eu vou seguindo, até muitas pessoas vão na base eu acho que o animal está meio estranho, mas estranho como? Ele está se comportando, a questão do que ele está comendo, ele está frequentando algum lugar, pode ser isso. É tudo muito subjetivo, não tem nada muito certo, nada muito padronizado, certo? Tá. Dados do IBGE. Aqui para deixar um pouco mais ciente de como esses animais são importantes no nosso país, está aqui uma pequena distribuição do como desses são os rebanhos dentro do Brasil. Vocês podem olhar aqui na figura, a legenda está um pouco apagada, mas eles são realmente bem distribuídos, com rebanhos de milhões até questão de milhares de animais em todo o país. Inclusive essa parte do Nordeste, até mais escuro, porque estão concentrados nessa zona, certo? Problemas aqui com a questão da subjetividade. Quando a gente fala de detecção de doenças, a gente pensa em medicar, né? Tratar. Mas quem medicar? Quando medicar? Por que medicar, né? Muito é gastado com esses recursos em rebanho, sempre tem muita certeza. Eu sou dono de um rebanho, só que para ter certeza eu vou ficar de 6 em 6 meses. Não, de 3 em 3 meses. Mas eu estou tendo esse custo a mais, né? Para ter essa medicação. Talvez eu não vou ter esse efeito que aquele animal não precisaria, e quando ele realmente precisasse, não estaria medicando, né? A questão da perda financeira. Estou realmente investindo nisso para não ter um retorno. E também entramos na questão biológica de o organismo ficar resistente. Se você fica passando a mesma medicação muito tempo, ela vai perdendo efeito, o organismo começa a resistir, igual quando o ser humano, quando você está com uma doença, você começa a tomar uma amoxicilina. Se você toma o antônimo de amoxicilina, vai chegar num ponto que o teu organismo vai começar a ignorar ou criar alguma resistência contra isso, certo? Então a gente tem que ser preciso em quando medicar e quem medicar. A gente consegue ganhar tempo, custo e qualidade de vida para os animais. Além do trabalho que dá a medicar. Se você olhar para essa figura, por exemplo, tem que ser 2 pessoas segurando para tentar aplicar a medicação. Então, isso acaba por ser cansativo e comer bastante tempo, o que poderia estar dedicando a outras ações. Tá. Como é feito o famacha hoje em dia? Basicamente, você vai ter que segurar o animal. Existe um cartãozinho até para te dar apoio, que você pode olhar para o animal e olhar para o cartão. Aí, com base na coloração, o quanto mais perto do vermelho estiver, melhor o animal está com sinal de saúde. E quanto mais esbranquiçado for ficando, provavelmente o animal está com anemia e já é legal você começar a tocar o veterinário, ver a medicação correta, para não ter que você chegar no último estágio, você perde o animal, certo? Mas existe objetivo e muita gente nem sabe que esse cartão existe. Por quê? Porque não é muito difundido, principalmente em regiões mais afastadas, a agricultura familiar, por exemplo.
Fora que é um trabalho extremamente cansativo, de tu ter que pegar um animal, segurar e, se for um animal pequeno, beleza, filhotinho. Vai pegar um grande, 60, 80 quilos. Se ele pular, tu voa. Então, é bem trabalhoso, bem cansativo, parece ser subjetivo e muito incerto. Tá, alguns trabalhos relacionados. Né? Já existem algumas pesquisas nessa área de tentar dar suporte a essa questão da classificação de FAMACHA, desde 2018, até os dias atuais, com o trabalho do Ribeiro, Almeida, e cada um partiu com a sua ideia. De tentar construir um algoritmo, uma metodologia que chegasse num bom resultado, né, na classificação, desde trabalhando com as 5 classes, né, grau 1, grau 2, grau 3, 4, 5, conforme o cartão, ou tentando agrupar entre 1 e 2, está tudo bem, 3, 4, 5, não está tudo bem. Alguns mudaram também a questão de usar redes mais pesadas de learning ou algoritmos clássicos. Só que o maior desafio que quase todo mundo enfrentou é ter imagens, porque não existe atualmente uma base pública dessas imagens. Ou seja, se você quiser hoje começar a sua pesquisa, você vai ter que pegar teu celular, pegar um transporte, boa sorte que você não rebanhe, para poder ter essa banca de dados e ter a validação, que vai precisar de algum especialista. A nossa metodologia, por exemplo, gira muito em torno disso, de, tá, não temos a base, precisamos, então vamos atrás, conseguir. Desde conseguir a parceria com algum criador que possa fornecer o rebanho para a gente fazer essa análise, né, de FAMACHA, com base nas imagens, tirar essas fotos e já fazer uma pré-classificação, né, se o animal está doente ou não. A partir daí, a gente vai ter que fazer um pré-processamento, porque muitas imagens querem ver como fundo da imagem, iluminação, tentar reduzir só a zona de interesse mesmo. A partir daí, chegar na questão das características, trabalhando com a intensidade das cores, né, para tentar avaliar o vermelho até esse esbranquiçamento e ao fim chegar num resultado, numa classificação de vermifuga, ou seja, está precisando de medicação, ou não vermifuga. Problemas: iluminação, como eu falei, é um desafio muito grande, e a distância que a imagem é tirada vai influenciar no resultado. Se o animal está numa boa posição de tirar, às vezes você vai tirar foto, o dedo fica na frente, tudo isso vai impactar onde a gente quer chegar. Aqui são os nossos resultados. Estamos batendo ainda perto de tentar chegar nos 70% na acurácia e a nossa precisão também estabilizar, justamente por causa dos fatores externos. Uma coisa que é do nosso trabalho é que a segmentação, separar somente a mucosa ocular, que é o nosso objetivo final, acabou por atrapalhar os resultados, aumentando o custo computacional e aproximando os resultados. Por quê? Porque a iluminação, por atrapalhar na hora que você vai isolar, impacta no resultado. Então, ter a imagem original e tentar usar características como fundo da imagem ou a medição para identificar a iluminação pode ser uma alternativa que tenha o mesmo resultado com custo menor. A gente ainda está trabalhando com alguns estudos em cima disso, talvez criar um padrão na hora da fotografia, para pegar como aflotar ou orientações de ambientes para você tirar essa imagem, para tentar minimizar o impacto disso no resultado. E aqui está algumas imagens na nossa base, né, que já vai aplicar a segmentação, e resultados, desde o resultado esperado com o modelo que eu viabilizei, até o resultado obtido. Alguns casos, como a imagem está bem mais visivelmente legal, por questão de iluminações, por exemplo, essas aqui, como estão bem mais claras, né, até a iluminação colabora com isso, o resultado esperado seria o vermelho, ou seja, está esbranquiçado, precisa da medicação. Então, beleza, o modelo conseguiu acertar muito bem. A outra já é uma imagem bem mais escura, inclusive o próprio vermelho está escuro, ou seja, tende-se a ser saudável, acertou. Agora, quando a gente pesa a iluminação de um resultado deve ser não vermifuga, que é o nosso quarto resultado, ele disse vermifuga, porque no começo da imagem vai ter uns traços brancos de iluminação. Provavelmente isso tende a enganar o modelo na hora de dar o resultado. O mesmo foi no caso oposto, que deveria ser um vermifuga, pois ali no fundo da imagem está escuro, né, o vermelho, só que aqui na frente, por iluminação, tem um branco forte. Ou seja, novamente, a qualidade da imagem influenciou o resultado do nosso modelo. Alguns pontos importantes na nossa conclusão, nossos trabalhos futuros, é o que a gente já começou a identificar que provavelmente a gente vai descontinuar a segmentação, pois ela só está aumentando o nosso custo, e continuar avaliando essa questão da nossa metodologia, expandindo a nossa base de dados, pois ter uma boa base vai influenciar sim. Boa parte dos trabalhos existentes, como lá a tabela, eles tinham pouquíssimas imagens, questão de 100 imagens, 100 e poucas, até o maior que tinha era 300. Nosso objetivo atual é chegar em 1000. Já temos 500 e estamos caminhando diante disso. E essa questão de combater a iluminação do fator externo é o nosso maior desafio para chegar nesse resultado.
Também, outra coisa que a gente está batendo muito é a questão de otimizar o algoritmo. A gente não quer usar técnicas muito específicas, como Deep Learning, por exemplo, para futuramente tentar embarcar, porque você sabe que no campo é um lugar muito restrito. Dificilmente você vai chegar numa fazenda que tem internet, ou até mesmo em alguns lugares mais afastados com energia elétrica, por exemplo. Então você vai ter, no máximo, uma ferramentazinha, um celular da vida, para você poder tirar essa foto e já tentar chegar no resultado. Para sair por essa subjetividade, porque realmente é um trabalho bem cansativo e, dependendo do tamanho do rebanho, quando chegar num certo grau de 500 animais, chegar no 80, você já vai estar cansado. E se você usar muitas pessoas, a chance é ser bem subjetiva e atrapalhar o resultado. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho e estamos à disposição para tirar dúvidas se alguém quer. Alguma pergunta? Parabéns pelo trabalho. E a dúvida era em relação à formação da base. Quem atesta se o animal está com anemia ou não? É o próprio criador ou tem algum especialista da área? Para melhor responder essa pergunta, é melhor eu voltar aqui para o nosso slide. A nossa equipe era um tanto grande por causa disso. Nossa equipe, a gente tem um Dr. Lindbergh, né, José Lindbergh Rocha, né, que ele é veterinário, especialista, e é ele quem ajuda a gente nessa questão de dizer se a imagem que a gente classificou, eu peguei uma imagem e classifiquei com 3, né, no FAMACHA. Ele quem vai dizer se eu tenho razão ou não. Ele vai ficar um bom tempo analisando e depois vai passar isso o veredito. Entendi. E a classificação no final que tu está dando é entre as 5 classes ou é saudável ou não saudável? A gente agrupou aqui, como no fluxograma, em 2 classes gerais, que é o vermifugo e não vermifugo. Por quê? O cartão orienta que nos graus iniciais, 1 e 2, o animal tende a estar saudável. O caldo vermelho está fora. Agora, como ele vai perdendo a força, a tendência é que ele esteja anêmico. Então, já é legal você começar a pensar na vermifugação. E desses testes iniciais, qual o tamanho da base de treino, validação e teste? A gente trabalhou com 548 imagens na base, sendo divididas em 70% para treino e 20% para teste. Certo. No caso, tu classifica a imagem toda, né? Tipo, a uma determinada distância da face do bode. Sim. A imagem foi tirada. Beleza. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Não? Eu tenho uma pergunta. Tu falou lá no finalzinho, né, que quer testar outros escritores que não sejam tão custosos computacionalmente, né? Sim, a questão dos algoritmos, principalmente. Por exemplo, a gente está trabalhando hoje em dia com Random Forest, porque dentro dos algoritmos clássicos, como SVM, KNN, eles foram que teve um bom resultado. Só que tem alguns que estão na nossa linha já também. Eu vi muito falar da MobileNet, por exemplo. Ela parece ter um bom custo, mas com um bom resultado. Não, eu estou falando dos descritores, não dos classificadores. Na extração de características. A gente está ainda vendo essa questão, porque, principalmente, o que é feito no nosso caso? A gente usa média, as cores, né? Mediano e desvio padrão. Mas talvez tenha algum descritor que trabalhe com eliminação. Eu já dei uma boa olhada na literatura, não encontrei a gente falando sobre isso, mas continuo investigando. Talvez tenha uma pessoa que escrever melhor a imagem. Tu já tentou alterar o espaço de cores? Porque tem espaço de cor que pega um canal só de iluminação, entendeu? Sim. Um que a gente testou foi HSV, não deu na época, não deu resultado muito bom, mas a gente quer ver a questão da saturação. Talvez explorar um pouco mais o canal de saturação do HSV possa ajudar. O LUV também, que o L é de luminância. Como? LUV. LUV? Eu nunca cheguei a ver sobre isso, mas pode ser uma solução. Pois é, então eu acho que no teu trabalho talvez seja uma etapa que vale a pena gastar um tempinho, né? Já que com o RGB está funcionando até boa, né? Até de forma boa. Mas testar outros canais e fazer um teste estruturado mesmo com vários modelos de cores, eu acho que vai te ajudar também. Sim. Agradeço pela sugestão. Não conhecia esse modelo, já tinha testado alguns desse modelo. Mais alguém, pessoal? Não? Então vamos agradecer aí, Maurício.